Muito bem. Já gravando então, dia 23 de abril de 2021, último dia da nossa mostra de arte do Departamento de Arte da Unicentro. Com prazer e com honra, recebemos a todos que vão apresentar aqui no dia de hoje. Estamos na mesa de comunicações orais, né? São três salas de comunicação oral, essa é a sala número 3. Estão inscritos aí para participar no dia de hoje 7 pesquisadores, tá? Então eu sempre vou falando quem é o próximo e quem é o da frente, né? Para que o da frente, o subsequente, já fique esperto aí na continuação, né? Então a gente vai começar com a apresentação da Vitória Tsarkovsky, suponho que acertei. Em seguida seria a Mariana, mas ela não está presente ainda, então já fica preparada a Aline Cristiane Ribeiro Ferreira dos Santos, que será então em sequência, tá? Eu vou fazer alguns recados inicialmente, né? Então tem aí na aba de vocês do chat o formulário para vocês preencherem e garantir a presença de vocês. Outra coisa importante é vocês saberem que está sendo gravada essa comunicação e ela vai ser publicada via YouTube, para outras pessoas poderem ter acesso à publicação de todos. E qualquer coisa eu estou à disposição. Lembrando então que em termos de norma, vocês têm 15 minutos para comunicar. Quando der 10 minutos, eu entro com áudio assim para avisar, olha, faltam 5 minutos, vocês já encaminham para o negócio. Eu recomendo que o ideal é focar bem no que é o cerne, né, que é o coração da pesquisa de vocês, porque às vezes você vai contar toda a história da onde que foi feito o pé de moleque, daí você já gastou 15 minutos, né? Então, tenha aí uma atenção no sentido de apresentar qual é a problemática e aonde que foi desenvolvido os resultados, né? Que tipo de conclusões foram alcançadas. E aí a gente tem 5 minutos para debate e questão na sequência. Quem tiver uma pergunta que aparecer depois ou cair tiver dificuldade de se comunicar no momento, a gente vai retornar ao momento das perguntas ao final das 7 comunicações, tá? Então anotem aí caso tenha algum problema. Quem quiser mandar pergunta já ao longo da comunicação via chat, também pode fazer. Às vezes está com problema com o microfone, com o áudio, escreve no chat que daí ao final eu transmito, eu leio a pergunta aqui para o pesquisador. Certo? Então, Vitória, está pronta? Sim, sim. Então, beleza. Estamos contigo. Tá bom, então. Peraí, deixa eu começar a apresentação. Eu vou apresentar a parte da minha pesquisa de TCC. Não sei se vocês estão vendo já. Que é a respeito da apropriação em artes visuais. É só uma parte dela que não ia dar as páginas para enviar para mostra com todo ele. Então eu cortei uma parte dele e tirei também uma das obras que eu ia apresentar. Então eu vou falar a análise dessas duas obras, Birth of Venus e The Last Straw, da Sandy Schmel Gold. Perdoe meu inglês. E essa aqui, primeiro eu quero falar da minha referência principal do meu trabalho, que é o Vygotsky, na imaginação e a criatividade da infância, que basicamente ele fala da criação como uma reprodução da realidade. Só que é uma reprodução modificada, no caso. Nós reproduzimos a nossa realidade, mas modificamos ela através da nossa perspectiva do mundo, que é única, singular, peculiar. E ele ele tem 4 ligações para a realidade com a fantasia. E aí eu coloquei elas aqui em tópicos, e esses tópicos eu dei esses nomes, tá? Não é dele, exceto a conjunção emocional. Mas então, a primeira parte, a experiência como matéria-prima da criação, fala basicamente que tudo que nós criamos é com base nas nossas experiências de vida. Tudo vai ter disso. Nós nos baseamos na vida real para criar o imaginário, no imaginário e tal. Aí o segundo item é imaginação e a compreensão da realidade. Que para poder imaginar uma certa situação, nós precisamos conhecer a realidade. Mesmo no ato de criar. Eu não posso imaginar um objeto feito de madeira se eu não sei o que é madeira. Se eu não sei se dá para cortar, se é sólido, líquido, se é maleável, moldável, etc. Então, além de
Então nós precisamos conhecer a realidade que nos cerca além para poder ser influenciados por ela e tal. Aí o terceiro é a conjunção emocional, que ela é dividida em duas partes, que basicamente se completam, que é a expressão dupla dos sentimentos, que basicamente fala que nós podemos escrever nossos sentimentos e memórias em símbolos, em objetos que nós criamos, seja por vontade própria de representar algo naquilo, ou sem querer, só por estarmos sendo influenciados por esses sentimentos e tudo mais. E o sinal emocional comum, que é da mesma forma que nós podemos expressar essas coisas nos objetos, nós podemos ser influenciados por eles. Então, nós podemos ler esses sentimentos e emoções, ou só ser influenciados por eles, mesmo que eles não estejam lá. Nós vamos remeter a coisas que vivemos. E o quarto é a criação como resultado da necessidade, que ele fala que apesar de influenciados pelo mundo ao nosso redor, nós podemos criar coisas novas. E um exemplo que ele fala é a criação de ferramentas, que no caso surge com a necessidade. Ela não foram criadas porque elas estavam ali e você pensou, elas vinham pela necessidade. Só que é um processo. A pedra era usada para cortar, e aí a pedra virou machado, enxada e não sei o que, e hoje em dia pode ser máquinas e tal. É um processo de criação que surge com a necessidade de, nesse caso, cortar coisas ou cavar terras sem usar as mãos. E, bom, basicamente o que Vygotsky fala é que é isso aí, que a gente se apropria da realidade e transforma ela no ato de criação. Aí, a artista que eu vou falar agora é ela, a Sandy Mel Gold. Ela mora nos Estados Unidos e ela trabalha com mosaicos feitos de papel. E principalmente na técnica do papier collé, mas ela também faz assemblagens utilizando pedaços de coisas, miçangas, tecidos e plástico, vidro, espelhos, o que seja, dependendo do processo dela. E a obra dela que eu vou falar primeiro agora é Birth of Venus. É uma obra de papier collé feita num processo que a artista chamou de fusão do mosaico acrílico, que é uma combinação entre a técnica de colagem de mosaicos de papel e de pintura com tinta acrílica. Que o processo que ela faz é primeiro rascunhar a imagem que ela quer fazer, pintar com tinta e aí cobrir com recortes de papel feito à mão, que ela disse que ela categoriza por cor, e aí ela vai recortando de acordo com o pedaço que ela quer pôr em qual parte, com bastante cuidado, bastante atenção aos detalhes. E ela também faz alguns desenhos com tinta por cima. Nesse caso, nos olhos ali, com o contorno e tal. Mas a tinta geralmente não aparece porque ela fica por baixo das colagens. Então depende do trabalho que você for analisar. Essa obra, ela foi referenciada na obra The Birth of Venus, de Sandro Botticelli. Na verdade, no recorte dessa obra, né, que é do rosto da Vênus. E é nesse sentido que eu analisei essa obra como uma apropriação, porque ela se apropriou da versão criada pelo Botticelli, da Vênus, para fazer a dela. Então, nesse sentido, ela se apropriou da Vênus de Botticelli, mas a obra, em essência, é dela, não é? Isso me fez pensar na obra Isso Não é um Cachimbo, do René Magritte, no sentido de que, assim como essa obra não se trata de um cachimbo em si, mas uma representação dele, a Vênus da Gold seria uma representação da de Botticelli. Então, não seria bem uma apropriação, mas uma reprodução dela, porque ela foi refeita dentro da perspectiva da Gold. E ela fez até outras Vênus, como eu coloquei alguns exemplos ali, porque ela provavelmente adora essa obra, mas fez todas elas dentro da poética dela, de usar recortes e
cada uma com sua característica e identidade singular. E aí, a outra obra que eu quero falar é The Last Straw, que ela fez com base em um sonho que ela teve, que ela falou que era um sonho lúcido, ela sonhou com esse camelo, e aí ela rascunhou ele com base no que ela lembrava do sonho, foi pondo detalhes e escolhendo as cores, e fez os recortes meio que no improviso, decidindo o que ela queria fazer enquanto ela fazia. Isso é uma assemblagem, e deixa eu ver aqui. Ela fez o corpo do camelo, ela foi selecionando a partir de recortes de fotos de pessoas e animais dos cartões que ela recorta e dos papéis que ela achou. E ela colocou uns detalhezinhos de, como que é o nome? Fiapo de fio para fazer essa textura de pelo. Então, se você olha bem de perto a obra, dá para ver que é um monte de rosto que compõe o corpo do camelo. E ao redor, no fundo, dá para ver esses recortezinhos bem pequenos de triângulos e quadrados e formas geométricas, todos feitos à mão, conhecendo o jeito que ela produz as obras. E embaixo também tem as flores feitas com desenho de tinta acrílica, junto com outros recortes. Também é feito com tinta acrílica o contorno do camelo e algumas sombras deles que ela usou para atingir as fotografias das pessoas. E em ambas essas obras é possível identificar 2 tipos de recortes que são basicamente os tipos de recorte que você vê em qualquer obra que contém um tipo de apropriação nela, que são o recorte estilístico à la manière, que é uma forma de apropriação do estilo, o método de produzir algo, e o recorte material, que é utilizar um material para produzir algo na sua própria técnica, método, no seu próprio estilo. Então, The Last Straw seria um tipo de recorte material, porque ele utiliza os materiais para compor a obra. Então, a apropriação dele seria ao se apropriar dos rostos das pessoas para compor o camelo e se apropriar das estampas dos papéis para compor o fundo. Vitória, E faltam 5 minutos, tá? já estou finalizando. E a obra de Bertovino seria uma apropriação tanto no recorte material, porque também utiliza os recortes de papéis e cartões que podem ou não ser considerados também criação de outra pessoa, que outra pessoa fez, né? Mas também é um recorte estilístico à la manière, porque ela pegou a forma que Botticelli representou a Vênus, exatamente do jeito que ele fez, e ela refez aquele jeito. Ela não criou a própria Vênus, ela pegou a dele e fez no estilo dela. E aqui na conclusão eu pus um dos trechos que eu coloquei no meu TCC, que eu vou ler agora bem rapidinho. De um modo geral, podemos concluir que o ato de criar é extremamente atrelado à apropriação. E se não existem paredes que limitam o criar artístico, me atrevo a dizer que qualquer tipo de apropriação é válida e legítima nas artes visuais. Só ao pensar em uma obra, em um contexto para ela, já estamos em seu processo de criação. Porém, cada forma de manifestação artística, em diferentes contextos, vai acarretar diferentes perspectivas a respeito da apropriação em arte, que mesmo iguais enquanto recortes materiais e recortes estilísticos, são sempre singulares em suas idiosincrasias. Na representação ou na utilização de objetos, memórias, experiências, as mesmas sofrem transformações e recebem novos sentidos e contexto dentro das poéticas dos artistas. E é isso aí que eu tinha para dizer. Obrigada. Nós que agradecemos. Muito bem. Fica aberta aí a sala para quem quiser colocar alguma opinião. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa no chat. Não, por enquanto não. Eu acho que assim, eu sou suspeito para falar, porque é minha orientada, né?
Então, eu conheço o trabalho, né? Sei dos detalhes que ela não falou, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente não abordou e que, e que é uma coisa polêmica, né? Porque a palavra apropriação, você trata de maneira muito. E você passa ao largo disso, você não entra nessa polêmica, né? Mas eu acho que pode ser uma coisa que pode ser colocada, né? Não sei se passou pela cabeça de alguém aí dos que estão participando. É, é uma coisa que tem se usado muito com o discurso político, né? No sentido, por exemplo, sei lá, o clássico, por exemplo, uma pessoa branca que faz um Black Power, por exemplo, né? E se usa muito essa coisa da apropriação cultural, né? Então, eu acho que o trabalho é muito importante para revelar em que medida toda prática cultural, ou seja, imaterial, né? Artística, de linguagem e tal, em que medida toda prática não é uma apropriação, né? Então, assim, não é porque é uma apropriação que é uma coisa do mal, né? Que é uma coisa ruim, né? Mas e agora também não quer dizer que toda apropriação é válida e que não seja um campo de luta política. Não sei se você chegou a parar para pensar nesse sentido, né? Porque muitas vezes alguém vai condenar um ato porque é uma apropriação. Mas não é porque ele é uma apropriação que ele é condenável, mas pelo jeito que essa apropriação se deu, pelo contexto, né, de mais uma vez um branco se locupletando de valores afrodescendentes e não, né, etc., sem entender e tal. Então, não é necessariamente apropriar o problema, porque é basicamente o que o ser humano faz o tempo todo. Inclusive, senão não existiria memória, né? A memória é uma apropriação de um registro, né? Que fica sendo guardado por alguém e ela está se apropriando, né? É uma coisa muito louca, assim, né? Se alguém olha para um desenho meu e lembra dele, ele está apropriando-se desse desenho. Eu não cobro direitos autorais de memórias das pessoas e tudo mais, né? Então, acho que e você chegou a pensar sobre Sim, essa questão polêmica? sim, sim. Mas pelo que eu tinha pesquisado, parece que no fazer artístico não existe essa problemática que tem em sociedade com a apropriação cultural. Na produção artística, a apropriação acontece de um jeito diferente. É como se ela fosse permitida, ainda mais na arte contemporânea, por causa dela não ser apropriada diretamente. Ela passa por filtros, que seriam a perspectiva e a poética do artista, e isso modifica a obra. Uhum. Então, As bom, coisas. pode ser que seja minha perspectiva também, mas eu vejo que como se fossem coisas diferentes. Sim. Não, É que eu tô querendo. Tipo assim, mesmo na arte tem isso, né? Recentemente teve um livro tá muito bem comentado, eu não li, brasileiro, e que fala um pouco do Agreste, do sertão, da pobreza, eu não me lembro o nome agora, e tem uma coisa. E aí o escritor do livro, ele não é dessa realidade, né? E ele começou a receber críticas, né, por ter escrito, né, como se ele não estivesse ocupando um lugar de fala, etc., embora o livro seja bom e tal. Então, assim, mesmo na prática artística, isso tem, vez ou outra, né? Tem um trabalho que eu conheço mais diretamente de música, que o cara foi processado porque ele usou ele fez uma colagem musical, ele usou determinado elemento de um artista famoso. Só que era irreconhecível, né? Assim, era uma fração de segundo que acontecia algum elemento daquele disco e ele foi processado pela gravadora, né? Que geralmente detém os direitos autorais, né? E aí ele foi muito sacana, né? Tipo, tudo bem, ele perdeu lá ele nem, sei lá, nem se defendeu. Ele falou, tá bom, o que que eu pago? Ele pagou, né? Aí a próxima obra que ele fez uma colagem com, sei lá, um número absurdo, 500 trechos de obras do Michael Jackson, né, ou mais, 5.000 trechos, todos trechos com milissegundos, assim, trechos de milissegundos de obras do Michael Jackson é, que, que foram colhidos do mesmo disco do Michael Jackson, assim, né? Só que é irreconhecível, quando você ouve a obra, é obra de música contemporânea, você não ouve, em nenhum momento parece o Michael Jackson, né? Ele fez essa obra e ele foi, nos Estados Unidos não é o ECAD, né? No Brasil tem o ECAD, que é o órgão que organiza os direitos autorais de música, né? E aí ele mandou a carta para o ECAD dos Estados Unidos e falou: "Eu quero pagar os direitos, faça para minha conta."
né? Porque o ECAD tem toda uma conta, né? Quantos por cento da música foi usada e não sei o quê, e aí tem que calcular o direito autoral do compositor, o direito autoral do intérprete, o direito autoral da gravadora, e não tem como a empresa fazer a conta, porque ela nem reconhece que trecho é de qual música. Né? Então ele fez uma piada, ela falou, tá aí, ó, eu usei 1000 materiais aí, acha para mim os materiais aí e manda para mim o boleto. Né? Então, porque um artista que tem certo. Eu acho que na arte meio que pode, porque na arte ninguém vê, né? Porque o artista ele é um bicho meio submundo, né? A arte não gera dinheiro. Ah, vou processar a Vitória. Por quê? Para ganhar o quê? Né? Que dinheiro que eu vou ganhar se eu processar ela, né? Então eu acho que como a arte ela vive num gueto, ela está num lugar muito escondido, o mundo da apropriação corre solto mesmo, né? Eu brinco muito, eu faço muita colagem musical e alguém fala assim, você não tem medo de ser processado? Se eu for processado é porque eu tô rico, né? Aí tudo bem, aí eu reparto uma parte do dinheiro, mas quem vai processar eu que nunca ganhei R$ 1 com nada disso, né? Então, eu acho que quando a coisa vem muito à tona, ela toma porrada. Né? E é por isso que, por exemplo, surgiu antigamente, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, como era uma ou outra pessoa branca que fazia um Rastafari, um Black Power, né? Mas de repente virou uma hype, né? Daí, aí, tal, então a coisa vem para esse nível, ela acaba sendo alvo e tal. Eu acho que é uma questão que está em aberto, é uma discussão que, que, que vai ser travada ainda nas próximas gerações, né? Alguém colocaria mais alguma questão? Tá, só lembrando então, agradeço, Vitória, que quem quiser ainda guardar uma pergunta ou surgir uma questão ao longo da fala, registra aí que a gente vai voltar a um debate ao final das comunicações, tá? Então já vou adiantando então que a próxima a falar aqui é a Aline Cristiane, né? E depois dela o Christian Lucas, então o Christian já fica esperto aí. E se a Aline já estiver presente aí, por favor, Estou aqui. então já pode ligar sua câmera e começar, por favor. Vocês estão me enxergando? Porque minha câmera estava com. Não sei, ela estava fechando sozinha, sabe? Tá ótimo, consigo ver bem. É que eu estou me vendo. Você vai publicar? Ah, ok, tá vindo. Então fica à vontade. Vocês estão enxergando certinho? Sim. Sim? Tá, então, boa tarde a todos. Meu nome é Aline. Eu sou formada em Arte e Educação, da turma de 2013. E eu sou mestra em Educação, ambos pela Unicentro. Então, meu trabalho se chama Arte Objeto, uma relação dúbia com o público. E assim como o trabalho anterior, ele é um spin-off do meu TPA. Eu não sei se ainda chama assim no curso de artes. Chama TPA ou TCC agora? Não, chama TCC mesmo. TCC. Então, quando eu fiz, chamava TPA, que era Trabalho de Produção em Artes. Então, eu realizei o meu TCC, meu TPA, e ficou essa dúvida, sabe, sobre o público. Então, eu resolvi escrever sobre isso agora para apresentar para vocês. Então, esse resumo, como vocês podem ver, ele investiga duas propostas artísticas que causaram a sensação de estranhamento e abjeção, medo nos espectadores no estudo de caso de situações e no processo de produção artística também, que era a exposição notívaga, e que o enfoque foi o público e as reações que eles tiveram. Então, primeiro de tudo, o que é a arte objeto? Ela é uma tendência artística que vem ganhando espaço a partir dos anos 90, cujo objetivo maior é o de trazer ao público uma arte como experiência, tanto sensorial quanto afetiva. Então, ela deriva do conceito da abjeção,
O conceito da abjeção é mais estudado por Júlia Kristeva, ou Kristeva, como eu já ouvi algumas pessoas de letras chamam ela de Júlia Kristeva, mas eu falo Júlia Kristeva, não vi nenhum acento lá. E disse, de o ato, né, o que é abjeção? É tudo que é ignóbil, tudo que é baixo. Então, segundo a Kristeva, diz que é o ato, o estado ou condição de degradação, intrinsecamente ligado ao binômio da atração e repulsa. Ah, mas que confuso, né? Como que pode atrair e ter essa repulsa ao mesmo tempo? Então, confuso, eu não vou dizer que não é, né? Alguma coisa assim que pode me abraçar e ao mesmo tempo me repelir. Então, a gente costuma dizer que está ligado à ideia do estranho familiar, sabe? Quando é possível reconhecer aspectos que são familiares naquilo que me é estranho. Eu coloco aqui o exemplo de um cadáver. Por quê? Porque o cadáver é algo que eu conheço ele como um humano, melhor, eu vou dar um exemplo aqui sobre quando eu era menor e eu tinha um gato, e o gato morreu. E eu enterrei o gato perto da minha casa, como toda criança, depois eu fui lá e desenterrei para ver o que estava acontecendo lá, né? E ele estava lá todo putrefato, todo cheio de verminhos e essas coisas bem nojento, assim. No mesmo tempo que eu sabia que era o meu gato que estava lá, eu não reconhecia o meu gato, eu não queria. Aquilo foi muito estranho, muito nojento de se ver. Mesmo sabendo que era o meu gato e toda aquela afeição que eu tinha por ele, ainda assim era aquele cadáver que estava ali, que estava podre, e eu não queria tocar e não queria ver, mesmo sabendo que era meu gato. Então eu enterro de novo esse gato e deixo ele lá com o quietinho dele. Então, mas o que sobre a abjeção, voltando a ela, o que faz algo ser abjeto não é assim a limpeza ou a falta de saúde, né? No caso do meu gato, a morte dele, que algo seja objeto. Tá mais assim que o que perturba a identidade, o sistema, a ordem, por mais que não fale sobre isso. Então, como eu disse, durante o meu TPA, meu TCC, eu não sabia sobre a arte abjeta. Foi um orientador na época, o Felipe Caldas, que me falou sobre isso. O que eu estava querendo produzir era esculturas que falavam sobre sentimentos, histórias das pessoas, sabe? Histórias que elas gostariam de esconder, mas que mesmo assim eram histórias delas, né? Suas memórias. Então, essa inquietação surgiu quando eu ainda estava fazendo esses monstros, essas esculturas, para a produção, né, do meu TPA. Foi aí que eu encontrei o artista chamado Arthur Barrio, que é um artista brasileiro, e ele vive entre Brasil e Portugal, geralmente ele fica ali no Rio de Janeiro, mas quando entrei em contato com ele estava em Portugal, estava no Porto. Por que eu entrei em contato com ele? Porque ele produziu e produz até hoje arte abjeta. Então, entre os anos 60 e 70, ele cria situações. Situações é o nome. Que compõe, assim, em ambientes diversos com objetos artísticos que ele produz, né? Postos em movimento. Como assim, postos em movimento? Em escala, assim, sabe? Que vai, durante todo esse ambiente que ele vai colocar essas peças. Então, elas não ficam num lugar só. De vez em quando ele ia lá e mudava, ou mudava o ambiente. Então, ele modificava a paisagem de modo efêmero com os objetos artísticos que ele produzia. Aqui atrás, não sei se vocês estão vendo a bolinha azul, é um trabalho dele, é o livro de carne. Literalmente, é uma
em pedaço de carne que ele fatiou e ficou parecendo um livro. Essa aqui é a obra que se chama Situações TTT1. Em 1970, ele colocou essas trouxas ensanguentadas, que foi chamado, elas compunham de todos esses, como que eu posso dizer, esses elementos, como sangue, fezes, pedaços de tecido, pedaços de carne, e ele envolve e joga essas trouxas nesse lugar. Esse lugar era próximo de um rio. E por que ele fez isso na época? Dizem que na época da ditadura militar era onde os corpos eram desovados. Ninguém sabia ao certo se eram desovados lá mesmo, mas foi isso que ele fez. Ele colocou essas trouxas ensanguentadas nesse lugar. Então, o que aconteceu com esse movimento que ele fez ali? O público, as pessoas, na verdade, os transeuntes que estavam por lá, eles foram ver o que estava acontecendo. O que era aqueles negócios, aquelas trouxas ensanguentadas? O que era? Era um pedaço de gente? Era pedaço de... O que era, né? Então, eles vão até esse local. Alguns entendem o que está acontecendo. Eles olham, dá para ver, assim, mais ou menos, que não se tratava realmente de pedaços de corpos. E eles entendem que ele tá, o que ele está falando, se ele está falando, porque ele está falando sobre a ditadura nesse momento, e vida que segue. Mas outros não. Outra metade desse público não aguentou aquilo, achou nojento, teve gente que vomitou e chamaram a polícia. Não chamaram a polícia porque achando que era um pedaço de corpo, mas porque estava naquele local. Eles se incomodaram com a presença daquele tipo de arte lá. Eles não queriam. Então, é aí que a gente fala da dubiedade do público em relação à arte abjeta. Aqueles que entenderam como arte ficaram apreciando, e aqueles que não gostaram chamaram a polícia. Não quero isso perto de mim, não quero que ninguém veja isso, o que está acontecendo. Então, eles repelem. Sabendo disso, foi uma observação, né? Enquanto eu produzia a exposição notívaga, esse aqui é um dos monstros criados a partir da história. Ele se chama Necuratu, que é romeno, significa impuro. Enquanto eu produzi o Necuratu, ele não foi visto como obra, ou como arte, ou como um objeto artístico. Na verdade, eu tive muitos percalços para produzir ele e para produzir a exposição. Para produzir, eu produzi 5 obras, na verdade, e essa foi sobre a história de um senhor que, nos seus tempos áureos, ele foi um advogado, ele tinha muito dinheiro, e por N motivos ele acabou ficando na rua, virando um indigente, a família abandonou, e ele foi a memória dele serviu para fazer essa escultura. Ele é em tamanho, se eu não me engano, ele tinha quase 2 metros de altura. Sim. 5 minutos. Então, eles eram produzidos a partir de sentimentos. O que eu senti escutando essa história, toda vez que eu senti esse sentimento, eu ia lá e produzia a obra. Como vocês podem ver, aqui, ó, teve gente que gostou da obra, que foi ver, que se sentiu atraído por ela, e como teve gente que não quis chegar perto. Eu escolhi essa obra porque depois de algum tempo, né, ela sumiu, desapareceu ela. Então, sobre a reação do público frente ao objeto, a primeira é de identificar-se com o objeto.
aproximando-se dele de algum modo, explorando a ferida do trauma, tocando o obsceno olhar do objeto no real. A segunda é de representar a condição do objeto para provocar sua operação, para pegar o objeto em seu ato, para torná-lo reflexivo, até mesmo repelente em sua condição própria. Quem fala isso é o Foster, ele também se baseia na Tristeza. Então, em exposição, foi possível notar o público dividindo-se entre aqueles que admiraram, assim como na obra do Arthur, né? E dialogaram sobre vida, sociedade e até mesmo sobre eles, e em contraste, em maior número, os que protestaram contra eu ter colocado também ter exposto esses monstros na universidade, e repugnados pediram para que levasse a obra para outro lugar. E dentro desse viés de público ainda há uma terceira vertente que eu achei, que é aqueles que, pela reflexão, sentiram tristeza ou medo, ou seja, deu para observar a ambiguidade do público. Então, houve um choque maior ao notar que a exposição, as peças, o meu choque, né, foi encontrar as peças destruídas por terceiros. Assim, as minhas considerações finais são que, na destruição ou acionar a polícia, descortina-se que o público não caracteriza como arte e que não lhe confere as características, ou que não lhe confere as características estéticas do belo, quando a ausência ou recusa deste. A maior parte do público nega o caráter artístico das obras, tornando-se mais passivo de destruição. Ou seja, as artes abjetas, o feio, o grotesco, eles sofrem mais por não ter essas características de obra de arte. Então, ambas as reações típicas ao objeto foram validadas através do estudo de caso das obras do Arthur Bach e da experiência, tanto em uma quanto a outra, o público se entrega ou repulsa. Entretanto, foi observada essa diminuta parcela que experimentou ambas as reações. Então, poderia ser talvez uma terceira reação. E esta pesquisa instiga o público a desacorrentar-se de conceitos pré-estabelecidos, cooperando com uma melhora na compreensão da arte objeto, bem como uma receptividade da arte contemporânea. Suscita-se aqui uma apreciação do feio objeto, do medonho, que pode e deve ser analisado sobre um olhar equivalente a qualquer outra linguagem ou tipo de arte, além dos padrões já estabelecidos. Aqui a bibliografia usada. E é isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito legal, Aline. Nossa, eu ia falar correndo, né? Quando o cara dá o sinal, né? Falta 5, o nego corre e faz em 2, né? Não, deu 14, tá chique. É difícil controlar essa fala, né? Tem que ensaiar mesmo, normal. O pessoal, tá aberto aí, se alguém tiver uma questão, fique à vontade. Quiser ligar a câmera, ligar o áudio, escrever no chat. Quem chegou ao longo das duas primeiras falas aí, eu vou copiar novamente no chat o link no formulário do Google para vocês garantirem lá a presença no evento, tá? Que eu não sei se aparece para quem entra depois. Então fiquem à vontade de entrarem lá e preencher, pois é importante aí para vocês conseguirem a certificação. Eu tenho alguma. É engraçado, esse trabalho que você mandou, Aline, eu que fiz a avaliação dele, né? Eu achei interessante porque quando eu vi o título dele, eu supus que fosse de uma aluna nossa que está no terceiro ano, né? Depois eu até vou mandar o seu contato, o seu nome para ela, que talvez vocês possam trocar figurinhas, porque ela pretende, no TCC dela, que ela vai realizar o ano que vem, né? A Maria Fernanda, falar sobre o grotesco, né? Sobre a categoria do grotesco e do belo, só que ela vai partir do Humberto Eco, né? Que tem a história do feio e a história do belo, né? São dois livros do Eco. Eu acho que, assim, em relação ao que eu observo do que você colocou, tal, eu li, né, o seu paper, eu acho que a Cristeva é uma bela referência, eu uso ela também no meu doutorado, mas me parece um pouco que não é que parte das pessoas repulsam
e parte das pessoas atraem, né? Me parece que o que a pessoa que repulsa sente é que ela, na verdade, ela não é que ela não gosta do objeto, ela não gosta de ter gostado, né? Exatamente. Então, um pouco, eu Exatamente. sinto isso, né? A galera que é atraída, ela sente atração por aquilo que é estranho e ela vai lá e se dedica a mexer naquilo. A galera que repele é a galera que sente mexido por aquilo e acha estranho ter sentido isso, né? E não Sim, aceita esse sentimento, né? Como é que eu posso ter uma atração por uma coisa sangrando ou fedida ou genitálias, né? Que é uma coisa também sempre ligada a sim. essa coisa do obsceno, né? Então, eu acho que é um pouco aquela coisa psicanalítica do Freud, lá, tabu e totem, né? Que tanto do ponto de vista da sociedade, né? Que aquilo que é tabu numa época vira totem na outra, né? Quanto do próprio indivíduo, né? Aquilo que a gente considera da boca para fora como tabu, né? Isso eu não faço, isso eu não gosto. Se o cara fala muito isso, é porque provavelmente lá da boca para dentro ele fala, ele pensa muito sobre aquilo, ele deseja muito aquilo, mas não consegue admitir, né? Então eu acho que a Exatamente. explicação da repulsa é a explicação de que a pessoa não lida bem com como aquilo mexe com ela, né? Você já pensou sobre Sim. isso? Sim, outro dia ainda enquanto eu escrevi, na verdade, por causa de eu ter a versão errada, ficou com 3 páginas, era para ter ficado com 4. Então, eu tive que apagar muita coisa, sabe, que eu ia colocando, mas eu tava vendo, era um documentário sobre é, garotas de programa, no geral, e uma das moças fala: não, tem gente que paga para mim defecar em cima, e geralmente é gente do alto escalão de empresa, né? Eu como? Ela, não, ele quer se sentir humilhado da pior forma possível. Então, é para ver, assim, quando eu peguei o meu TCC para ler de novo, eu falei assim, nossa, mas está estranho isso aqui, né? E realmente, depois que eu fui olhando, assim, os escritos que eu tinha usado, né, a bibliografia, eu falei, não, é isso mesmo, não estava errado, é isso mesmo que estava lá. Então, é bem isso, é aquele que é me familiar, que me chama a atenção, é aquilo que eu quero negar. Não é a obra de arte em si, é o que mexe comigo, né? Hum. Eu acho que ninguém é 100% uma coisa ou outra, né? Determinada coisa Exatamente. você lida bem, né? Determinada coisa você não lida bem, você esconde e tal, né? E é aquele negócio, né? O ódio é uma espécie de amor distorcido, né? Uma coisa assim que você gosta muito e que você não consegue parar de falar sobre aquilo, mesmo que só fale ofendendo aquilo e tal, né? Então É. é muito, eu acho muito legal estudar isso, assim, né? Como isso acontece, eu trabalho com música contemporânea, né? Acontece muito, assim, a pessoa ficou ofendida com o som que você está fazendo. É só um som, não tem nem letra, é um som. Como é que um som pode te ofender, né? Mas ofende, muita gente ficou ofendida de ouvir uma música dissonante, por exemplo, né? É Aham, muito louco isso. imagino. Eu nunca fiquei. Agora eu vou procurar saber, vou ver se eu me ofendo com a sua música. O John Cage falava isso, quando você ouve um som e você sente ódio, um som, tá? Não é nenhuma. Se o cara tá falando uma coisa, pode ser que o texto já muda o sentido, né? Mas um som, e você sente ódio, ele falava assim, quando ele ouvia um som e sentia ódio, ele parava e ficava ouvindo aquele som pra sempre, assim, até passar o ódio, porque o problema era dele. O ódio era o som, né? Ah, eu odeio o som de motor de moto, né? Não, mas como assim odeia? É só um som, né? Fica escutando, perceba os detalhes Ai, e tal, né? mas tem aquele sonzinho que, por exemplo, eu não consigo, eu não suporto gente que come fazendo. Nossa, eu sou aquela pessoa que se retira. Então, faz um Não, exercício, começa a curtir. Eu tinha ódio de choro de bebê, né? Por sorte eu resolvi isso antes da minha filha nascer. Mas eu comecei a ouvir choro de criança, porque uma vez eu estava num avião e criança chora muito no avião, você sente o medo que tá todo mundo sentindo, né? E aí eu falei, nossa, eu vou ter que ficar aqui 8 horas ouvindo essa criança berrar, então eu vou começar a ouvir ela como se ela fosse um concerto de música contemporânea, como se fosse um violino, né, maluco. dava também, olha só. Do jeito que eu aprendi, Já né? pensou em produzir uma música só com choro de bebê? Eu tenho uma, assim, tenho uma. Chama Neném. Muito bem.
Bom, estourou nosso tempo aqui. Se eu deixar eu conversar, eu vou até a lua. Obrigado, Aline. Agradecer mais uma vez aí. Agora o Obrigada a Christian, você, se tiver Marcelo. disposição, já vou antecipando aqui. Nosso próximo da lista, deixa eu só pegar minha lista aqui. Depois do Christian é a Letícia, tá? Então já fica esperta aí a Letícia. Christian, fica à vontade aí. Ok, só um minutinho. Vocês estão enxergando tudo certinho? Sim. Sim. Ok. Bom, então, pessoal, meu nome é Christian Lucas, eu sou formado no curso de arte da Unicentro, sou especialista em arte, cultura e educação pela Unicesumar, e atualmente eu trabalho no Centro de Artes e Criatividade Iracema Trinco Ribeiro. E esse artigo que eu criei para a mostra de arte, ele é um levantamento dos dados de que eu levantei para uma exposição. Então, o título dele é Uma Breve História dos Salões de Arte em Guarapuava através da exposição Resgate, Acervo Municipal de Arte. Bom, então, a exposição, essa exposição Resgate, a gente tinha feito um cronograma de exposição para o começo do ano, aqui no Espaço Expositivo, que é inclusive expor uma das alunas do curso de arte, a Eduarda, que trabalha com autorretratos, e mais uma outra fotógrafa guarapavana, e assim, estava tudo lindo, tudo maravilhoso, orçamentos aprovados, e daí teve aqueles decretos mais restritivos, né, justamente porque a situação do município e da região mesmo deu uma piorada na questão da pandemia, então a gente teve que reestruturar esse cronograma. E a partir disso a gente criou essa exposição chamada Resgate, Acervo Municipal. Então a gente se debruçou sobre o nosso próprio acervo, as obras que tinham, então eu tive que fazer todo um trabalho de descobrir de onde elas existiam e por que elas estavam ali. Porque nas gestões municipal, né, conforme foram se passando os anos, muitas informações eram perdidas, os trabalhos estavam perdidos, né, em diversos departamentos, em diversas salas. Então foi esse trabalho de levantamento de onde surgiram essas obras e o porquê elas vieram até nossas mãos que eu construí o artigo. Bom, então, através dos trabalhos, nessa pesquisa bem detetive mesmo que eu fiz no arquivo municipal, eu descobri que a gente teve esses 4 salões de arte em Guarapuava, que para mim foi uma surpresa bem grande. Eu não imaginava que Guarapuava já tinha sediado um evento de artes visuais de porte estadual e um de porte nacional. Então, foi bem chocante, assim. Então, teve o 25º Salão de Artes Faras Novos, em 1981, o primeiro Salão de Artes Plásticas Cidade de Coração, de 1985, e o primeiro Salão de Artes Plásticas de Guarapuava, que aconteceu em 98. Daí teve o segundo Salão de Artes Plásticas de Guarapuava, em 2004, só que eu não vou falar muito sobre ele, porque o recorte que eu usei para escrever o artigo foi justamente essa exposição que a gente está montando. Então, a partir da curadoria dessa exposição, essas obras foram selecionadas, né, para serem contempladas, e os eventos de onde elas vieram para fazer parte do artigo. Então, como esse não tem nenhuma obra na exposição de 2004, ele ficou de fora do recorte do artigo. Bom, então, o 25º Salão de Artes Plásticas Faras Novos, esse evento, ele tem o histórico dele aqui no Salão Paranaense de Belas Artes de 1957. Os artistas mais jovens fizeram uma ação de protesto contra o academicismo desse evento e retiraram as obras deles que estavam expostas, porque, segundo eles, sabiam que não tinha chance de ganhar, porque os conceitos e os valores que predominavam nesse evento não eram de agrado deles. Então, esse evento que acontecia na Biblioteca Pública ali do Paraná, em Curitiba, eles foram até lá e retiraram as obras deles e levaram para uma outra sala desse mesmo prédio. E daí surgiu esse Salão de Artes Plásticas para Novos.
Então, esse autor, Oliveira, ele vai apontar que essa ação fez parte de um movimento de renovação das artes paranaenses. Aqui no Paraná, a gente tem todo um background assim, do paranismo, que é um evento bem conservador, que estava tentando buscar uma identidade paranaense. Ele acontece de uma maneira bem anacrônica em relação ao resto do país. Então, as artes aqui no estado, elas estavam em comparação ao resto do país, elas estavam com o pé um pouco para trás. Então, teve todo esse movimento que surgiu esse Salão Paranaense de Belas Artes. Esse mesmo movimento foi responsável pela criação do Museu do MAC de Curitiba, Museu de Arte Contemporânea e tudo mais. Então, depois de 25 edições, né, o evento foi sediado aqui em Guarapuava em 1981. Então, a gente teve 107 inscritos, onde 12 foram premiados, e esses artistas recebiam, né, valores entre 10 mil e 5 mil cruzeiros. Então, desse salão, a gente tem duas obras. Então, a primeira obra que nós temos é essa João Carlos do Pereira Vargas, que é Meus Filhos que Passam Fome. É um desenho colagem, uma técnica mista. Eu entrei em contato com esse artista, ele não trabalha mais como artista, hoje em dia ele é restaurador, mas ele tem toda a memória de ter vindo aqui em Guarapuava, ele morava em Curitiba na época, fazia Belas Artes lá. Então, ele veio para Guarapuava para apresentar esse trabalho que foi contemplado com um prêmio. E depois a gente tem esse aqui também, que vai fazer parte da exposição, que é Paisagem 2, do Sidney Mariano. Que o Sidney Mariano, ele é um artista bem tradicional, essa obra destoa bastante da produção dele. Ele é ali de Ponta Grossa, ele é professor de pintura. Então, o currículo, por mais que ele tenha aparecido em diversas exposições, o nome dele é bem importante para o cenário paranaense, porque ele foi professor. Então, muitos artistas tiveram essa iniciação à arte com as aulas desse artista. E são obras que estavam enroladas e perdidas e foram sendo encontradas por mim. Bom, aqui tem a foto do catálogo de 1981 que eu consegui recuperar através desse artista, que é o Sidney Mariano. Ele me digitalizou, eu restaurei as páginas, limpei elas pelo Photoshop e encadernei. Posteriormente, a gente teve então o primeiro Salão de Artes Plásticas da Cidade de Coração, que foi em 85. E uma coisa que é bem interessante é que 4 anos depois desse primeiro evento de porte estadual, a gente já teve esse outro. Então, a gente tem uma agitação bem grande no cenário estadual, aqui em Guarapuava, das artes visuais. Aqui eu trago um trechinho que é para salientar, né, que os dados que eu levantei, que eu tenho essas informações, são os dados que eu tinha disponível no nosso arquivo, que tem na Casa da Cultura, aqui em Guarapuava. Então, ele é uma visão, um recorte bem específico desse arquivo e dessa exposição, justamente porque, nesse momento de pandemia, não tinha muito como entrar em contato com o arquivo de Curitiba, que são eventos que eram organizados pela Secretaria Estadual de Cultura e em parceria aqui com a Prefeitura Municipal. Eu acredito que a maior parte das coisas esteja com o Estado. E eu até tentei entrar em contato, mas eles não estavam fazendo essa disponibilização de arquivos durante a pandemia. Bom, então, a gente tem aqui alguns nomes de artistas que foram premiados nesse salão. Então, esse Reiko Assad, a Dulce Ozinski, o Danilo Bortolanza, a Wanda Maria Pereira, o Bischoff. Então, desses artistas, a gente tem aqui no acervo uma obra da Dulce Ozinski e 2 obras desse Richard Bischoff. Então, a obra da Dulce Ozinski, Cotidiano 1, é Olho sobre Tela, de 85. Essa artista, ela continuou trabalhando, inclusive está com uma exposição pronta para sair no Museu Oscar Niemeyer, assim que a pandemia deu uma baixada lá em Curitiba, que eles saírem do estado, acho que estão em bandeira laranja, então o museu não está aberto, mas assim que possível vai ter uma exposição dela. Eu acho bem interessante essa obra ter ganho aqui em 85, porque ela está bem alinhada com o cenário de arte nacional. Então, na década de 80, assim, de uma maneira ampla e geral, a gente tem uma volta para as pinturas, né, uma volta para
esse suporte pictórico tradicional, e essa artista está bem alinhada com esse momento nacional. E é bem interessante, ela vem ali de Irati, né, foi fazer Belas Artes ali em Curitiba, mas como é interessante ter ganho aqui, no salão aqui de Guarapuava, esse trabalho alinhado, assim, a nível nacional. Bom, então aí a gente tem 2 gravuras do Richard Bischoff. Esse artista, ele é de Curitiba, trabalha lá no MAC, tem uma produção bem grande, tem obras em vários acervos, ele trabalha com essas hibridizações entre desenho, pintura, gravura, então são essas imagens sempre muito carregadas de formas geométricas, de cores, e essa foi uma obra que eu achei enrolada num tubo que não tinha sido aberto desde o evento, então ela está muito enrolada, então teve todo um trabalho de higienização, todo um trabalho de conseguir molduras para as obras e para até ajudar a conservar ela de agora em diante. E a gente teve também o primeiro Salão de Artes Plásticas de Guarapuava, que então a gente teve... Aqui. Faltam 5. Ok. A gente teve inscrição de 119 artistas, 348 obras, então dessas inscrições foram selecionadas 104 obras de 55 artistas. Então a gente tem, esse salão foi o que a gente teve mais inscrições de artistas, assim, que depois atingiram um nível grande nas artes visuais, por exemplo, o Antônio Salgado, o Marcelo Conrado e o Marco Aurélio Breda e o Luciano Geraldo Boletti. Eles são artistas que até hoje produzem. Então, dessa exposição, eu consegui encontrar quais eram os critérios de avaliação. Então, eles estavam avaliando a priorização das questões de contemporaneidade, a valorização das expressões individuais, pesquisa na linguagem escolhida e estruturação da imagem e domínio técnico, que eram os critérios que foram escolhidos para selecionar as obras dos artistas. Então, dessa exposição, a gente tem 3 trabalhos do Salgado, que esse artista, ele é professor na Unespar hoje em dia, tem uma pesquisa bem legal sobre arte e tecnologia, o que é bem interessante, que é um trabalho impresso de fotografia e manipulação digital na década de 90 e 98, então até hoje é um assunto que ele trabalha e que ele desenvolve, tanto no campo das artes como no campo acadêmico. Então, a ficha catalográfica da obra. E a gente tem 3 obras desse Marco Breda. O Marco Breda, ele não é mais artista, ele não trabalha mais com pintura, mas ele teve uma produção bem vasta. Aqui em Guarapuava tem bastante trabalhos dele, e um que todo mundo vai conhecer da cidade é aquela mão do cemitério dos eucaliptos, do Parque dos Eucaliptos, que eu acho que todo guarapuavano vai saber dessa obra. E tem toda uma produção abstrata, bem interessante. Bom, as considerações finais, então, o que eu queria mesmo com o artigo era deixar de uma maneira mais democrática os dados que eu consegui levantar através dessa pesquisa, porque muitos trabalhos estavam sem identificação, muitos trabalhos, né, a gente não tinha uma lista desses eventos e quantas pessoas tinham participado e tudo mais. Então, eu queria democratizar mesmo, deixar isso mais fácil para que, se por acaso algum outro pesquisador no futuro queira pesquisar um pouco mais sobre a história das artes visuais em Guarapuava, isso esteja um pouco mais fácil. Então, foram dados que eu levantei para a proposta curatorial aqui da exposição do Iracema, e que eu tentei, né, disponibilizar de uma maneira mais fácil. E uma coisa que é bem interessante é como essas obras, né, que não só esse recorte que eu fiz, mas as obras da exposição de uma maneira geral, como elas refletem bastante, assim, a história das artes visuais da cidade. Então, eu acho que através delas a gente consegue esboçar muita coisa sobre, tanto a nível estadual, porque afinal de contas os eventos municipais refletiam, né, o nível estadual e federal, mas das possibilidades que esse acervo, que é bem tímido a princípio, mas as possibilidades que ele tem de fomentar coisas no futuro e futuras pesquisas.
E aqui estão as referências que eu usei. É isso. Nossa, muito legal, Christian. Trabalho difícil, deu para perceber, né? No sentido, trabalho bem prático, né? Você teve Ele... Desculpa, pode falar. físico esse material, pelo que eu entendi, né? Sim, é bem diferente das outras coisas que eu estava acostumada a escrever. Tipo, eu nunca tinha feito um artigo com base em arquivo, tive que pesquisar como fazer referência bibliográfica dessas coisas, porque então é algo bem metódico mesmo. Eu não trouxe tantos os números, né, aqui para apresentação, que eu acho que não ia ser tão interessante, mas no artigo eu disponibilizei, por exemplo, quantas pessoas de cada município estavam inscritas e tudo mais. Então foram coisas que, por exemplo, eu queria saber de quem que era o artista e de onde tinha vindo. Então, para descobrir essas coisas, eu fui tropeçando em muitas outras. E daí eu fui tomando nota, né? Daí eu fiquei assim, não, vou escrever alguma coisa, até porque essa exposição que eu estou mencionando, ela vai ser aberta hoje na mesa redonda com a chefe do Departamento de Cultura da Prefeitura. Então, já que eu estava trabalhando na exposição para mostra de arte, eu pensei, não, vou tentar escrever alguma coisa para Embasar. fazer esse link. Muito legal. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou iniciar e, pessoal, quem tiver alguma coisa já vai ligando a câmera aí, ou ligando o áudio, vai adicionando. Mas pelo que eu entendi, a ideia original era você fazer esse levantamento todo e selecionar algumas obras para fazer essa exposição, né? E, pelo menos para mim, não ficou claro qual foi o critério de seleção, assim. Uma curadoria, tipo assim, bom, o critério é o que está em boa, por exemplo, uma questão de boas condições do material, ou foi uma questão de gosto pessoal, ou teve uma comissão, como é que foi essa questão da escolha? Bom, a gente tem bastante coisa. Boa parte do nosso acervo é de doação das pessoas, então, assim, tem umas coisas muito legais, muito interessantes, mas acontece bastante de, fiz 3 meses de aula de pintura em tela, vou fazer uma faxina de final de ano, e então a gente dá tudo para a prefeitura, o que sobra. Então, assim, tem bastante coisa que a gente vê que é parte de uma pesquisa mesmo artística, de questão técnica, uma pesquisa em cima da materialidade daquela obra, e tem bastante coisas também que a gente percebe que foi feita mais por hobby ou por prazer, o que não diminui elas como obra, né, longe disso, mas então eu acho que a proposta de seleção mesmo foi baseada nessas obras que a gente conseguia ver que tinha um critério artístico, né, e uma relevância artística um pouco mais interessante, assim, do que... E, inclusive, as obras que foram produzidas por pessoas que continuam atuando como artistas, sabe? Então, pessoas que vestem essa camisa mesmo, sou artista que pinta. Então, na exposição vai ter bastante obras, por exemplo, dessas paisagens, que são de pessoas que fizeram cursos de pintura aqui na cidade mesmo, e que não tem uma relevância como arte contemporânea, mas que mostram, né, um recorte do que é produzido aqui na cidade, tem uma relevância histórica e uma relevância antropológica, digamos assim. É legal, porque se o cara tá ativo desde os anos 80, ele era jovem lá, né? Então você tem uma trajetória. Né? Isso, a Dulce Ozinski, que agora vai expor no Museu Oscar Niemeyer, e tem uma produção bem grande, é assessorada por galeria e tudo mais. Quando ela expôs essa obra que ganhou, ela tinha 23 anos. Então, depois disso ela foi fazer mestrado na Polônia, depois disso ela deu aulas lá em Curitiba de gravura. Então, tipo assim, foi o começo da carreira dela, destoa completamente do restante das obras dela, do que ela produz hoje, mas é interessante perceber que, querendo ou não, inclusive tem um vídeo dela no educativo da exposição, que eu entrevistei ela, ela falando sobre como é importante para ela como artista ter mantido essa carreira depois de ter ganho uma premiação, né, um reconhecimento. Show de bola. Outra coisa que me deixou assim curioso, que eu acho que você não entrou nessa, porque é uma coisa louca, né? Por que de repente nunca teve, daí nos anos 80 teve dois importantes eventos e outros eu sempre acabo pensando que tem um pouco a ver com uma conexão política, né? E até é importante você citar aí a questão da Secretaria de Cultura e tal. Depende muito, me parece, que em determinado momento o prefeito tem um interesse por arte,
ou tem algum familiar que tem interesse. E você chegou a fazer esse paralelo? Não sei se você publicou isso no artigo ou se só observou, porque isso é uma coisa que me interessa muito, né? Não existe uma política artística em geral no Brasil, uma política de Estado, existe uma política de governo. Ah, eu gosto de Isso. dança, daí investe em dança. Ah, eu gosto de música, investe em música. É meio que assim que funciona. Ah, não, total. Como ficou um artigo bem de levantamento de dados, e a gente está falando de uma gestão cultural, é um retrato do que estava sendo gerido naquele momento, né? Então, na década de 80, agora eu não trouxe anotado e não tenho o artigo aqui em mãos, mas era um governador que ele tinha a secretária de cultura dele tinha justamente essa postura de descentralizar as coisas lá de Curitiba. Então, teve vários salões nas cidades próximas. Então, teve até em Irati teve um. Então, tipo, uma cidade que é menor do que aqui, né? Por isso que eu mencionei. Mas então tem totalmente, né? O cenário de exposições e o cenário de eventos de arte, eles são diretamente ligados com quem está gerindo no momento, né? Uhum. E às vezes tem um gosto, né? Um gosto pessoal e o. Ah, total. Né? Ou as pessoas que estão como assessores, ou as pessoas que estão como. É por isso que é importante, por exemplo, em termos de mais do que você conseguir fazer algum evento, é você conseguir fazer com que ele se torne uma legislação, né? Por exemplo, o Paraná tem uma legislação, sei lá, uma Bienal de arte contemporânea que circula, tem um orçamento que já está previsto na lei orçamentária, daí aquela coisa, ela, independente do governo, ela tem que ser aplicada, a não ser que o governante vai lá e faça uma lei para desfazer aquilo, né? Porque a gente fica dependendo da boa vontade, né? De, sei lá, de bajular algum político. E uma coisa que é interessante nessa questão de ser um reflexo atual e que não foi nada levado para o campo da legislação é que os eventos não tiveram uma continuidade. Então, assim, por exemplo, o Salão de Artes para Novos, que foi o primeiro que aconteceu aqui, ele aconteceu até no comecinho dos anos 2000, mas depois os salões, de maneira geral, começaram a não ser tão valorizados, né? E agora a gente tem mais questão de edital de fomento de cultura e tudo mais, né? Mudou um pouco o cenário. Mas, em geral, os eventos não têm continuidade. Tanto é que houve o primeiro Salão de Artes Plásticas Cidade de Coração, que é como aquela gestão chamava Guarapuava, e daí depois teve outro primeiro Salão de Artes Plásticas para as Novas, né, de Guarapuava. Então teve dois primeiros salões de Guarapuava, E justamente nenhum porque segundo. não teve uma continuidade. Muito louco isso. Valeu, Christian. Muito bom, parabéns. Obrigado. Obrigado. Então estamos aguardando aí agora a Letícia Queiroz. Já aviso aí que a próxima, então, da nossa lista é a Aline Venturini. Eu não observei ainda a presença nem da Amanda Potirala, nem da Mariana Viana. Se elas estiverem aí, se manifestem, porque eu preciso organizar aqui a ordem das apresentações. Muito bem. Letícia, é com você, fica à vontade. Tá, gente, vou aqui compartilhar minha tela. Por favor, não comece a contar o tempo ainda. Tá bom. Gente, não sei compartilhar a tela. Vai assim, apresentar agora. Devo na janela, na guia ou na tela inteira? Pode ser qualquer uma dessas. A tela inteira é o que eu uso, geralmente. Tá, obrigado, tá, professor? Eu nunca tinha feito isso antes. Tudo bem. Vocês conseguem me enxergar ou não? Tá vindo ainda, não apareceu aqui não. Vamos dar um tempinho. Tá bom, então quando estiver vendo, me avise. Acho que não, já deveria ter aparecido agora. Não apareceu nada, não. Parece pra você que tá compartilhando? Não sei o que tem que aparecer quando compartilho. Na hora que você apertar apresentar agora, você selecionou a tela? Calma, gente, agora eu consegui. Tá, agora foi, né? Não, ainda não. Agora, deixa eu ver. Ah, agora sim. Aqui você está apresentando. Me perdoem, tá? Sou uma idosa confusa com a tecnologia. Sou apenas uma professora. Beleza. Segue o barco. Então, vou começar a minha apresentação. Eu preciso que... Só um pouquinho, gente, que tem visita na minha casa. Eu preciso pedir para eles ficarem quietos de novo. Eu já pedi antes, então me perdoem por esse vacilo. Que figura.
Pronto, gente, desculpa, tá? Então, tá todo mundo me ouvindo? Perfeito. O Tempo Irreversível de Henry Bergson, um afecto segundo Gaspar Noé. Meu artigo, vou começar explicando sobre o Gaspar Noé. Ele é um cineasta, nasceu em 1963, na Argentina, se mudou com 12 anos para a França, e o que lançou ele dentro do universo da cinematografia, que lançou ele foi o longa Carne, de 1991. As principais obras dele são Sozinho contra Todos, de 98, O Irreversível, 2002, 2009, ele lança A Viagem Alucinante, que é Enter the Void, em 2018, Clímax, e em 2019, O Lux Eterno. Essas obras são longas. Aí ele tem curta-metragem, várias outras obras, ok? Eu vou começar falando agora sobre O Irreversível. Ele foi lançado em 2002 e ele é um filme que é contado com a ordem cronológica inversa. Ele foi muito polêmico porque ele vai explorar a vingança de Marcos do Pierre devido ao estupro que acontece com a Alex, que é a Mônica Bellucci. Aí aqui estão os 3 atores, o de terno Pierre, a Alex e o Marcos de blusa azul. Como no filme Memento, que é dirigido pelo Christopher Nolan, o filme do Gaspar Noé ele vai retroceder no tempo porque cada cena é seguida do seu antecedente cronológico. Ou seja, primeiro ele vai contar o fim, depois ele vai passar para o meio e no final do filme ele conta como que vai ser o início da história. A partir dessa frase, o tempo destrói tudo, que é utilizada pelo diretor dentro do filme, que eu vou pegar o gancho para começar a minha pesquisa a partir da filosofia de Henry Bergson. Visto que eu pesquiso Henry Bergson desde 2018, eu trago o filme do Gaspar Noé como uma base para exemplificar a filosofia dele e não usando a filosofia para embasar o filme. Tudo certo? Então, o Henry Bergson ele nasceu em 1859 na França. Ele vai ser um filósofo da chamada filosofia da vida, porque ele é contra o sistema spenceriano, mesmo que no começo da carreira ele tenha gostado, tá? Ele vai renegar isso, vai falar horrível. E dentro da filosofia do Bergson, eu vou estudar o tempo, a temporalidade, a duração e todos esses conceitos, essas definições. Para o Bergson, o tempo é algo que é irredutível. Ele não pode ser separado do espaço, visto que tempo e espaço estão juntos num matrimônio circunstancial que é validado pelo espírito. E a gente não consegue medir o tempo sem medir o espaço. Então, não existe uma forma física, um jeito físico de você conseguir medir esse tempo. A única forma que você vai conseguir chegar próximo de uma medição de tempo é a partir da forma alegórica que são os relógios. Tudo certo? Medir o tempo, como eu falei anteriormente, é medir o espaço. E da mesma forma que você atribui uma analogia para medir o espaço, você precisa atribuir uma analogia para medir o tempo. Nesse caso, o relógio, enfim. A gente não consegue entender o tempo, a gente não consegue definir, não consegue conceitualizar uma forma exata, porque muitas vezes a gente sente medo do tempo, medo do efeito, visto que o tempo, a temporalidade, é uma coisa fluida e ela vai ser caracterizada por pequenas durações, pequenos momentos ou instantes. O tempo, quando a gente fala que o tempo ele é medido junto com o espaço, a gente não pode confundir com o tempo espacial, porque no tempo espacial a gente observa esse vazio, e dentro do tempo de Bergson a gente observa um tempo cheio e um tempo fluido. Quando eu falo em tempo cheio, eu vou utilizar esse outro filósofo alemão, o Walter Benjamin, que ele faz a conceitualização do Jeitze Jeitze. Esse Jeitze Jeitze é a conceitualização do tempo cheio. Então, da mesma forma que a gente vê em Henry Bergson o tempo cheio e fluido, dentro do Walter Benjamin a gente também vê um tempo cheio e fluido. A única diferença entre esses dois é a conceitualização que eles vão ter. Em Bergson, a gente aprende sobre a duração. Já com o Walter Benjamin, a gente aprende sobre o agora. Essa conceitualização do agora, eu vou
como se o tempo cheio de agora. Em Henry Bergson, o tempo é cheio de duração. Quando a gente pensa em duração, a gente precisa pensar num instante, visto que esse instante é feito pela Love Tal. Então, eu vou falar o primeiro exemplo aqui, que é o exemplo que eu utilizo no meu artigo para poder falar do tempo. Quando a gente pensa no Gaspar Noé como um ser irreversível na sua produção, a gente pensa que o tempo é irreversível. Visto que quando a gente vai imaginar dentro de um plano cartesiano isso que nos penetra, essa penetração que já está escrita no futuro, a gente vai denominar ela como destino. Dentro de Henry Bergson, dentro dessa filosofia temporal, a gente não pode falar de destino, a gente fala de duração. E essa duração, dentro dela, dentro desse cheio de agoras, dentro desse tempo fluido, cheio, essa duração ela vai ser dividida em instantes. Todo instante ele precisa nascer para ele poder existir. Em seguida, ele precisa morrer para que um novo instante venha e continue essa passagem do tempo. O que faz com que esses instantes durem e estejam inseridos dentro da memória é essa... Agora eu vou esquecer a palavra, mas é essa contração espiritual. Essa contração faz com que todos esses momentos sejam costurados entre si e durem por uma eternidade de agoras que é imensurável para a gente. Como eu estava falando, a duração vai ser contemplativa pela contração. Então, vou recapitular tudo. O tempo vai, a partir de agora, a gente sabe que o tempo é cheio, que o tempo que ele vai contra a linearidade, visto que ele é fluido, não existe linha do tempo para Henry Bergson, assim como não existe linha do tempo dentro do filme do Gaspar Noé. E a gente também tenta relembrar, não sei se eu expliquei muito claro sobre a filosofia do Walter Benjamin, mas a gente tenta relembrar sobre esses instantes que estão cheios de agora, estão cheios de vida, eles são costurados por essa contração espiritual. Tudo certo? Agora eu vou passar para as conclusões finais, e aí eu abro para vocês fazerem perguntas se estiver falando muito rápido ou se eu estiver falando muito confuso, tá? Desculpa. O Gaspar Noé, ele se torna um diretor dionisíaco seguindo o método de fazer a história do Nietzsche. Por quê? Porque ele tem uma responsabilidade estética, mas também uma responsabilidade ética nesse fazer filmes. Por quê? Porque ele traz o passado como o carro principal. É o passado que vem na frente antes mesmo do futuro prosseguir. Então, essa brincadeira que ele faz, esse jogo de trazer o passado para o primeiro, depois o futuro, é totalmente contra esse fazer história que a gente está acostumado. Porque a gente pensa que primeiro vem o quê? Que o presente, isso que a gente vive agora, é tudo resultante do passado, quando, na verdade, o passado é totalmente resultante desse presente que a gente está inserido agora. Aí, a frase final, onde eu vou encerrar a minha apresentação, que é o cerne, é o carro principal, em tudo que a filosofia do Bergson é baseada, de que o passado é o que não é mais, e o futuro que ainda não é. O presente é o que é, mas o instante do presente, quando é percebido, ele já passou. E quando a gente pensa, quando ele é percebido, é como eu falei anteriormente, no instante que precisa morrer para que um novo instante nasça. O presente, ele passa, não tem como você segurar o presente, não tem como você parar, muito menos parar um passado. Porque a partir do momento que você traz essa racionalidade, você percebe aonde você está inserido dentro desse tempo fluido, esse presente já está passando. O que nós conseguimos viver, o que a gente observa, o que a gente consegue perceber é passado. E a natureza do passado é passar. O futuro já passou. Então, gente, tá aqui as minhas referências. Obrigado por me ouvirem falar sobre a minha pesquisa. É isso.
Valeu, Letícia. Não sei se Passou. falei muito rápido, não sei se já está acabando meu tempo, mas foi isso aí, a minha pesquisa. Um beijo. Não, Estou aberto a perguntas. deu aqui mais de 10 minutos, mas como eu vi que estava no finalzinho, eu deixei você concluir. É, Então, eu conheço muito bem também o trabalho da Letícia, né? Também é minha orientada. É, Eu acho só que você falou um pouco rápido, sim, porque vários termos que você usou são termos filosóficos complicados. Seu trabalho é muito interessante, é muito bom, no sentido de que é um trabalho literário, né, de profunda literatura e reflexão, mas você trabalha com alguns conceitos que são muito difíceis e que o senso comum não usa, né, desse modo, né? Então, você foi engatilhando um conceito no outro, tipo assim, espírito, né? Contração do espírito. Eu imagino que fica difícil de entender exatamente o que quer dizer isso se a pessoa não conhece a filosofia do Bergson e tal, né? Então, eu acho que é o principal, talvez a maior, claro, eu sei o que é, mas talvez seja importante você falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como é o que é esse espírito, quem é esse espírito, e como é que esse espírito contrai, né, o tempo, porque a duração é feita de um exercício que o espírito elabora, né? Porque pelo que você falou, um instante morre, nasce outro. Um instante desse outro também morre, nasce outro. Então o mundo seria uma coisa escalafobética. Mas aí a gente fala, a gente tem memória, etc e tal, a gente estabelece uma relação de um instante com o outro. Como é que se dá isso? O que é esse espírito nessa concepção do Bergson? Acho que é um ponto importante para falar. Assim. Você quer que eu fale agora ou posteriormente? Não, se der para explicar rapidamente, acho que é bom porque pode ilustrar bem para quem está nos acompanhando. Tá bom, deixa eu pedir só alguns momentinhos aí para eu juntar todas as ideias na minha cabeça, para eu poder falar de uma forma clara o que vai ser espírito para o Bergson. Visto que em toda a bibliografia dele, ele está sempre falando de espírito, não de uma forma, digamos, clara, não, ele nunca vai falar assim, o espírito é isso, 2 pontos, e explicar o que vai ser. A todo momento ele vai fazendo uma construção literária, vai fazendo uma construção para tentar explicar o que vai ser esse espírito. Eu, inclusive, estou desde 2018 estudando a filosofia dele e até hoje ainda fico muito confusa quando vou ler Love Tal, por exemplo, a definição ou até a definição de espírito, porque são, mesmo sendo definições importantíssimas, que ele está repetindo o tempo todo, são definições exuberantes, elas são muito grandes. Não é como ele fala, por exemplo, do tempo. O tempo é irredutível. Como que a gente vai medir o tempo? A gente vai medir o tempo com a duração, sabe? Então, para mim, e olha isso que eu estou fazendo desde faz tempo. Talvez eu não consiga responder realmente o que seja o espírito para o Bergson, por ser um termo muito abastado. Então, eu peço desculpa para quem está ouvindo, peço desculpa para o meu orientador, principalmente, não fique chateado comigo, mas eu acho que eu não consigo explicar a terminologia do espírito. Eu acho que assim, o mais importante é que tipo assim, o espírito é exatamente essa força, não importa o que ela seja, não importa se o seu autor não é muito claro em defini-lo, até porque aplicar uma definição aristotélica ao espírito seria algo totalmente anti-espiritualista, no sentido do espiritualista do Bergson, não no sentido corriqueiro do termo, né? Mas o espírito é exatamente essa força que contrai o tempo, que faz esticar o agora em cima do outro, Sim, né? tanto que quando ele vai falar sobre natureza, ele fala que o espírito é um alongamento da natureza. Ele engloba tudo. Ele Isso. consegue englobar tudo. Exato. Então, Então, a contração é exatamente isso. A contração que o espírito faz é um alongamento. Porque o instante zero tem que morrer para nascer o instante um. Mas quem que cola o instante zero ao um? Não tem ninguém que cola. Tem sim, é o espírito. Né? Então, o espírito, para que a pessoa não fique compreendendo errado, não é tipo do senso de, meu espírito, minha alma penada, né? Essa coisa. Não, é um assim, não tem, espírito. Um espírito no não, sentido não, bem global e amplo. Não é a minha alma, não é minha persona, aquela coisa que vai ficar vagando, balançando a cadeira de balanço, né? Então, o espírito, como se fosse talvez toda a consciência cola, não importa, né? Não interessa. Ele não vai dizer com clareza, mas é justamente essa força que cola um agora com o outro, fazendo esse agora complexo. É isso aí. Obrigado, professor, pela ajuda. Obrigado, eu agradeço. Eu acho que o Gaspar Noé faz muito bem isso, no sentido de que ele começa o filme de trás para frente, justamente porque tudo que veio antes já estava lá.
né? Então Exatamente. só que você não sabe, porque você não viveu o que veio antes, né? Mas digamos que ele vai contar de trás para frente, porque aquela cena de vingança, ela é carregada de todo o passado que a construiu, né? Ela é carregada do estupro que precedeu e da busca, né, pela vingança, né? Então é fundamental que, claro, quem vai assistir o filme vai ter que assistir o segundo um, depois o segundo dois, o segundo três, o minuto quatro, o minuto cinco. A gente assiste na ordem cronológica, mas assim como quando a gente lembra de algo, a gente lembra em algum tipo de cronologia, né? Embora às vezes a gente confunda as cronologias, né? Na hora de contar uma história, eu te conto o que aconteceu depois no antes, não importa, porque as coisas realmente no espírito elas se confundem, né? Na natureza elas acontecem uma depois da outra, mas no espírito elas se mesclam, né? No que é chamado de duração. Chique. Valeu. Esses conceitos filósofos é complicado, porque eles adoram palavra difícil, né? Daí complica. Precisa de bula para estudar, né? Sim, Muito quando eu bem. fui ver o Walter Benjamin, era muito mais fácil, porque ele falava assim, ó, tempo cheio, e agora? E agora é isso aí que tá acontecendo. De quando o Baxter fala assim, filosofia em francês. Não, é engraçado alguém falar que um alemão fala mais fácil que um francês, mas eu acho que esses dois exemplos aí tão certos, né? O Benjamin se comunica, acho que talvez por gostar muito da França, né? Vivia indo para Paris e tudo mais. E o Bergson ser um judeu de origem alemã, né? Então, na verdade, não é nenhum francês puro. Os dois são judeus, né? Nenhum francês puro, nenhum alemão puro, né? Muito bem. É, Chique. Agora, pela nossa ordem, temos aqui a participação da Aline Venturini. Pode se colocar a postos. E só vou conferir mais uma vez aí se a Mariana Viana ou a Amanda Potirala, uma das duas apareceu. Acho que não, pelo que eu vejo aqui na minha tela. Muito bem. Então, fique à vontade, Aline. Certo, obrigada. Vou compartilhar a minha tela, então. Muito bem. Bom, meu nome é Aline Venturini. Eu, na verdade, sou professora de literatura, de letras, mas também sou artista plástica, produzo já há algum tempo as minhas obras e exponho. E esse trabalho que vou apresentar é sobre o grupo Amálgama e sobre o espetáculo de dança Dura Mater, que é definido pelo próprio grupo como um espetáculo feminista de denúncia da opressão da mulher na sociedade. É um trabalho que está realmente no início, nós estamos na fase de coleta de dados ainda. No dia 26 de março, realizamos uma entrevista com a professora e proprietária da escola, que é em Porto Alegre, a Amálgama, e vamos veiculá-la o mais breve possível pelo canal Label da Unicentro, pelo Departamento de Letras. Então, na verdade, nós estamos bem no começo, por isso que ele tem esse caráter geral, esse trabalho. Nós vamos, na verdade, hoje dar uma notícia do que foi o espetáculo. A minha companheira não pôde estar presente hoje, porque ela teve que socorrer a avó dela, teve sérios problemas. Então, nós vamos dar uma notícia do que o espetáculo apresentou e o que nós pretendemos fazer, que nós pretendemos escrever um artigo, e precisamos também fazer uma pesquisa teórica mais elaborada quanto a epistemologia feminista, inclusive, porque não há como pensar o Dura Mater sem pensar nessa questão da crítica feminista, né, da epistemologia. Então, uma das coisas é historicizar esses efeitos da origem da dança tribal, que está relacionada intimamente com a história da dança do ventre e como o Ocidente leu essa dança, como leu, que é completamente diferente dos registros históricos que há sobre ela. Bom, então, como nós já dissemos, essa pesquisa já foi realizada, foi gravada pelo canal do Label e vai ser veiculada pelo canal do YouTube, desse grupo de pesquisa. E aqui traremos, então, um pouco do que é essa dança tribal, que ela é de origem norte-americana. Então, o que a dança tribal Fusion objetivava? Era resgatar as raízes de tribo
que vinham das antigas Gauazes. O que eram as Gauazes? Eram uma tribo que se considera como cigana, que vinha da Índia e era nômade, e veio para o Oriente Médio. Era um povo que dançava na rua, dançava para ter o seu sustento, e não eram só mulheres que dançavam, os homens também dançavam. Mas o que aconteceu? As tropas de Napoleão vieram para o Oriente Médio e viram aquelas mulheres dançando, e se chocaram com essa imagem dessa mulher tão diferente com que eles tinham com as mulheres vitorianas, com as mulheres francesas, que eram muito recatadas, que tinham digamos assim, um modo de vida completamente diferente. E aí se deparam com essas mulheres na rua, dançando, com movimentos de quadril, enfim, e estranharam muito, tiveram, assim, digamos assim, um sentimento de repulsa e ao mesmo tempo de encantamento. E houve um movimento artístico muito famoso chamado orientalismo na Europa, em que essas mulheres foram representadas e houve várias distorções. O que aconteceu? Essa dança fez muito sucesso, eles ficaram muito encantados, ao mesmo tempo com esse sentimento de repulsa, e quiseram transformar, então, em algo de entretenimento. Proibiram essas mulheres de dançar na rua e criaram os nightclubs para elas. E aí que surgiu a chamada dança do ventre, que foi um termo criado pelos franceses. Não era um termo usado no Oriente Médio. Então, nós temos aqui as 3 imagens. Vocês podem ver os slides, por favor? Está passando bem? Conseguem enxergar? Então, nós temos bem nítida assim, a diferença. Nós temos as Gauazes aqui à esquerda, que a roupa era cheia de moedas, inclusive era uma coisa bem artesanal, bem rústica. Nós temos a Belly Dancer, que é de Hollywood, que foi como o cinema hollywoodiano apresentou essa bailarina dança do ventre, luxuosa e cheia de brilhos e com uma pressão estética muito grande em cima do corpo dessa bailarina, né, e uma imagem mais sexualizada, digamos assim, que na origem não havia. E nós temos, então, a Jill Parker, que foi a criadora do Tribal Fusion, que é uma bailarina norte-americana. Essa bailarina, então, nos anos 60, mistura os movimentos de dança do ventre já catalogados por outra norte-americana, que foi a Jamila Salimpour. A Jamila Salimpour catalogou todos os movimentos, fez uma viagem pelo Oriente Médio, observou essas tribos originárias, que aqui no slide anterior nós temos as últimas Gauazes, que são as irmãs Mazin, né? Então, ela foi no Oriente Médio, observou essas tribos e catalogou todos os movimentos e deu nomes a eles. E misturou com movimentos modernos, como, por exemplo, movimentos do hip hop, do jazz, do balé clássico também. Isso já havia na dança do ventre antes, ressaltando que havia um bailarino egípcio que morreu há pouco tempo, Ramon Veda, e a Farida, que transformaram essa dança que era de rua para o palco, tinha que colocar uma amplitude maior para aparecer no palco, não podia ser dançado como era dançado na rua, porque senão no palco não apareceria. Então, ela pegou essa dança do ventre, é uma espécie de apropriação, digamos assim, pegou essa dança do ventre, que já existia, já modificada pelo Ocidente, e aí inseriu os movimentos, então, do hip hop e de outras tendências. Por que isso tem a ver com o feminismo? Porque o Tribal Fusion justamente surgiu durante a efervescência desse movimento feminista e também buscando aquela imagem originária das Gauazes, né, de tribo, né, e procurando combater, então, essa imagem que Hollywood trouxe, que o Ocidente criou em torno da bailarina de dança do ventre, né, para resgatar, e por isso a mudança vai ser no vestuário, na atitude, no palco, na forma como a bailarina encara o público, todas essas questões. Bom, continuando, nós chegaremos, então, no Dura Mater. O Dura Mater é um espetáculo que foi pensado, inclusive, a partir de uma discussão que foi feita em grupo
um grupo com as bailarinas, com a figurinista, com o iluminador, a partir de um curso, inclusive, que elas se reuniam toda semana para ler textos em torno dessas representações e da história, do feminismo e tudo mais. Então, elas trazem no espetáculo, elas mesmas cunham esse termo espetáculo, né, para a sua apresentação, mitos como o de Pandora. Pandora está muito presente, como nós podemos ver. Eu vou pular um pouco os slides aqui para mostrar a vocês. Aqui nós temos, então, a representação de Pandora, como a grande mãe com a caixa nas mãos. Pandora, então, o símbolo da mulher que libertou os males para o mundo, né? E também um símbolo muito presente é o de Afrodite e Vênus, da mitologia romana. Vocês podem ver que aqui na foto do espetáculo a bailarina faz exatamente a pose do Nascimento de Vênus de Botticelli. Quer dizer, há várias representações de Vênus, é justamente essa que elas escolhem por causa da representação da mulher que cobre, né, suas partes sexuais, digamos assim. Não é diferente de outras versões da Vênus, versões artísticas, em que a Vênus aparece mostrando, né, se mostrando muito mais. E o que chama atenção no início do espetáculo é justamente a crítica direcionada para a ministra Damares, com a repetição da frase, é uma nova era, e de frases do senso comum, dizendo os papéis que essa mulher deve assumir, né, que foram construídos historicamente, também, de alguma forma, pelas narrativas greco-romanas, pelas narrativas históricas também, científicas também. Então, uma crítica que nós usamos feminista neste momento seria Margarete Rago, que ela coloca justamente isso. Nós acreditamos que o Duramate se insere no ponto do feminismo com uma ampla crítica cultural aos discursos estabelecidos. Então, elas trazem esses elementos greco-romanos para questionar essas narrativas, também para trazer o que essas narrativas greco-romanas ajudaram na construção de como a mulher tem que ser. Então, no início do espetáculo, a mulher deve ser obediente, deve ser magra, deve ter cabelo comprido, deve ser delicada, não pode usar roupa curta, né, precisa gerar filhos, enfim, todas as frases que geralmente o senso comum traz, né, sobre a imagem da mulher. Então, o grupo não só realizou esse espetáculo, como também produziram um livro de poemas, fizeram uma exposição plástica ao final do espetáculo exposta. Então, há vários materiais que se pode explorar do espetáculo, mas nós vamos nos centrar nessas imagens greco-romanas mesmo, para produzirmos, então, a etapa posterior da pesquisa, que é a análise mesmo. 5 minutos, tá bom, Aline? Perdão. Sim, já vou terminar. Então, nós vamos usar também a análise do discurso, já que é uma pesquisa também de letras, né? Corpo discursivo, que é o sujeito permeado pela história, permeado pelos discursos construídos historicamente, né? E aqui algumas imagens do espetáculo, como questionamento aqui do balé, que a menina precisa dançar balé, né? Das mãos que simbolizam a violência que as mulheres sofrem, certo? Em todos os sentidos, hoje, e com esse governo, inclusive, trouxe à tona um retrocesso em relação a isso, né? Aqui nós temos imagens da exposição, muito rapidamente, que é composta por performances, por escrituras também, por desenhos, e aqui um pouco do livro, então, que são poemas compostos pelas próprias bailarinas. Então, tem um e-book, inclusive. Como nós dissemos, é uma pesquisa muito inicial, por isso que nós não podemos, nesse momento, trazer análises mais profundas. Nós viemos realmente dar uma notícia do espetáculo e também, como era uma mostra de artes, nós queremos também ouvir contribuições, né? E queremos levar adiante, vamos veicular essa entrevista para a comunidade, pelo canal do YouTube do Label.
do grupo de pesquisa Label, da Unicentro. E aqui, então, estão algumas referências bibliográficas. Temos ao documentário que o próprio grupo fez sobre a construção do espetáculo. Então, elas entrevistam todas as bailarinas, cada uma fala da sua construção, do seu personagem, né, no espetáculo, dos poemas, do curso em si. Tudo está nesse documentário. Esta tese aqui, que é muito importante, explica entre Gawase, Al-Alins e Kawaus, viajantes inglesas da era vitoriana e a dança do ventre. Que aí mostra a visão dessas viajantes sobre as bailarinas, né? E aí a gente vê muito do preconceito que há e do estranhamento, né? A história do corpo, usamos então aqui também Orlandi, né? Discurso e análise, sujeito, sentido e ideologia. E outro livro muito importante é este aqui do Eduardo Said, O Orientalismo, Oriente e Invenção do Ocidente. Que justamente a dança do ventre que nós conhecemos hoje foi uma invenção francesa, né? Os franceses olharam e ressignificaram aquela dança. Também aqui Poéticas de um Ventre Antropofágico, vamos usar, e a Margarete Rago, que no momento estamos começando a estudar mais profundamente essa epistemologia feminista. E também agora a escola está novamente refazendo o curso que elas haviam feito na época para rediscutir novamente. Bom, eu acho que até fiquei dentro do tempo, fiz 13 minutos, segundo meu relógio aqui. No meu deu 14, tá ótimo. Tá ótimo, né? Muito obrigada pela oportunidade. Nós que Então, agradecemos. Nossa, que pesquisa boa, é muito legal. Não conheço o espetáculo, no sentido de notícia que você falou, acho que é bem por aí mesmo, né? De trazer. É legal que o link vai ficar disponível, então é possível mais pessoas aí, porque infelizmente a gente acabou marcando as salas todas juntas, né? E então tá dividida as pessoas que estão participando, né? Mas acho que possivelmente vai ter aí um outro público mais adiante, né? Eu acho sim. que é muito legal essa coisa do orientalismo, é muito interessante, né? Porque às vezes a gente até usa essa terminologia, porque, por exemplo, você falou, olha, a dança do ventre é uma coisa que era uma cultura, tinha um outro nome, tinha outra maneira de existir no Egito, foi ali apropriado, né? E depois eu vou entrar nessa questão da apropriação que apareceu de novo. Até legal que o seu trabalho foi por último, porque ele trouxe um monte de outras coisas que a gente já viu ao longo da tarde, né? Como o nascimento de Vênus e tudo mais. Mas a questão é assim, até o termo mesmo Oriente, né? Porque que nem a China, para a Exato. China, não fica no Oriente. A China fica no mundo, né? O mundo está ao Exato. redor dela, né? Essa é a concepção chinesa, essa coisa de desenhar a Europa em cima, a África embaixo, e a direita e a esquerda, isso é uma visão europeia do mundo, né? Eurocêntrica, né? É E a verdade. própria ideia de Oriente Médio, né? Que o que é o Oriente Uhum. Médio? Né? Oriente Médio que, tipo assim, na visão da Europa, é o Oriente que é médio longe, né? Tem o Oriente Próximo, que é o Egito, o Oriente Médio, que é a Arábia, e aí o Oriente Profundo, né? Que é do Cazaquistão para lá, né? Rússia, China, Índia e tal. Mas é profundo para quem? Porque para a China, ali é o mundo deles mesmo, né? Não tá longe de Claro. nada, né? Então, isso é um desenho ocidental e a gente acaba falando, né? Eu tenho, às vezes, me policiado para tentar falar sudoeste da Ásia, que eu acho que é em vez de Oriente Médio, né? Que é uma terminologia mais geográfica e não carregada desse preconceito linguístico e tal, né? E outra coisa que eu achei muito legal é essa coisa da apropriação, porque teve dois exemplos de apropriação no seu trabalho, né? Que é como os franceses entenderam aquilo como uma espécie de... Era possível se apropriar do corpo da mulher naquele sentido e criar um entretenimento erótico, né? Uhum. Isso que a comunidade deles era marcada, né? A Camila está presente aqui, ela pode falar bastante sobre isso. Você falou que está fazendo uma pesquisa sobre a terminologia feminista. Recomendo muito o material da Silvia Federici, que é um trabalho que a Camila está estudando bastante. Se ela quiser comentar também, o Caliban e a Bruxa, que é um puta livrão assim dessa grossura, e que a Camila aí, ó, e que trata muito essa questão de como é que o comportamento sexual da mulher é controlado ao longo, atacado durante toda a Idade Média
e isso acaba só conseguindo alcançar a vitória mesmo na Rainha Vitória, a partir do Renascimento, né? E assim, a partir do século XVI, XVII, XVIII é total, assim, o corpo da mulher é totalmente controlado, né? Então esse tipo de coisa, na visão de um francês, ia ser claramente visto como um entretenimento, algo que teria que ser feito em lugares específicos, como bordéis, etc, né? E aí, por outro Exato. lado, você fala da apropriação lá nos Estados Unidos, quando uma criativa, uma artista, percebeu que tinha uma coisa interessante acontecendo ali, mas que também tem uma coisa de jazz, tem uma coisa do sapateado, tem alguma coisa no balé, tem alguma coisa no hip hop, ou seja, não é a apropriação em si que é um mal, né? Mas percebe que tem um diferente, né? Eu queria que você comentasse um pouco, né? Porque me parece que a intenção de quem roubou ali aquela coisa cultural para poder tornar aquilo um deleite erótico para homens é totalmente diferente da intenção de uma artista que quer produzir uma nova estética a partir de elementos que ela foi absorvendo, né? Na verdade, essa artista, a Jeanne, queria, na verdade, recuperar, de alguma maneira, aquelas raízes e também expressar aquela mulher contemporânea livre que o feminismo estava buscando naquele momento, em 1960. Ou seja, pegar o antigo, não é o antigo, e a contemporaneidade, e então fazer uma dança do ventre contemporânea, digamos assim. Claro, aí o nome Tribal Fusion até hoje é discutido, é controverso, porque aí foi se levantada a questão, mas Tribal é um nome que pode remeter pejorativamente a tribos, e que não é exatamente isso, pode remeter de repente a indígenas, ou sei lá, e na verdade não tem nada a ver, né? A verdade, o que ela queria remeter era a questão mesmo de comunidade daquelas mulheres e de homens também que dançavam. Tanto que aquela tese ali que tem mostra que havia homens dançando. E havia já, inclusive, homens homossexuais que dançavam essa dança e eram confundidos com mulheres. Isso é um tabu até hoje na dança do ventre. Tanto que há bailarinas que dizem, não, homem não pode dançar porque não tem ventre. Mas os homens dançavam desde o início. E havia uma classe também de artistas que eram as aualins, que elas eram dos palácios, que elas eram também cultas, mas elas não se expunham como as gauazes na rua. Elas dançavam apenas nos palácios e ainda atrás de um biombo. Então eram mulheres que entendiam de poesia, de música, em pintura, também em artes no geral, em cultura, né? E elas foram confundidas pelos franceses com as gauazes. Então era uma mistura, tanto que tem pinturas orientalistas que mostram a Alim dançando para soldados, e essa imagem não existe, é impossível. E mesmo aquela imagem também, da dança do ventre, como a dança das deusas, do ritual para Íris e Osíris, lá do Egito, há muito poucos registros antropológicos e históricos nesse sentido, quase não se acha. Então, não tem como comprovar, assim, que tenha. O que a gente tem é registro sobre as gauazes e sobre essas irmãs Mazin, na verdade, né? Isso mostra a miopia, né, desses franceses que tiveram esse contato, né, porque na tradição trovadorística na Europa, a mesma coisa acontecia, né? Havia os trovadores que viviam em cortes, né, trabalhavam para nobres, e havia os saltimbancos, por exemplo, que era uma espécie de versão popular disso, né, e eles não tinham título de nobreza, e ficavam migrando de cidade em cidade, fazendo um espetáculo que era meio circense, meio dramatúrgico, meio musical, né, e claro que geralmente o europeu tem essa coisa eurocêntrica, né, de olhar com muito carinho para aquilo que é deles, né, e olha de uma maneira muito superficial, muito estilizada, para aquilo como uma coisa exótica, né? O Brasil também eles pintavam assim, né? Talvez pintem até hoje, né? É a pluma do carnaval, é não sei o quê, tem uma visão sempre de exotismo quando olha para o resto do mundo, né? E mesmo essa questão do quadril e da nudez também e tudo mais, é visto com imoralidade aos olhos deles, porque a cultura europeia em si é muito, digamos assim, fechada e muito... o sexo, a sexualidade, a eroticidade é um tabu, né? Para o europeu. Eles viram assim, os índios também, né? Dessa maneira. É muito semelhante a forma, olham assim, os outros povos, digamos, eles são primitivos e nós somos os civilizados, então nós temos que civilizar eles, né? E aí põe o balé dentro da dança como um elemento considerado civilizatório e mais, digamos assim, como direi,
Uma dança mais palatável para os olhos europeus, né? Mais Não pura, aquela né? Que é uma coisa, uma obsessão mais do pura. europeu, né? Do europeu cristianizado, né? Porque se for ver o europeu de 2000 anos atrás era uma festa, né? Era dança ao redor da fogueira, gente pelada e tal. Mas aí o avanço do Império Romano e a cristianização, né? Da Europa, depois isso foi levado para o mundo inteiro, né? Por meio das navegações e colônias e tudo mais, né? Mas, cara, é muito legal. E tem mais uma coisa que você falou do Tribal Fusion, porque eu acho que essa coisa do tribal que ela coloca Uhum. tem essa coisa um pouco que eu conheço muito pouco, mas o que eu me lembro, o Tribal Fusion tem uma coisa mais de música eletrônica, né? Eles usam bastante coisa techno, Tem. né? Uhum. Então Sim. a palavra tribal me remete mais a tribos urbanas mesmo, né? Então eu acho que é só um desentendimento, uma pessoa que quer não entender, né? Uma relação, tribos norte-americanas, indígenas, não é isso exatamente, é mais uma questão de tribos urbanas e sobretudo a questão de fusionar, né? Várias linguagens Sim. e tal, de periferia e tudo mais, né? Tem o ATS também dentro dessa vertente, que aí seria uma dança em grupo também, e que ela tem muita relação com o flamenco espanhol. Então o ATS, que aí foi uma outra bailarina, né, que criou antes mesmo dessa, né, que aí a dança é por códigos, tem uma bailarina que faz o código e as outras seguem, né, e aí o vestuário lembra muito o flamenco também, né. Bom, e a dança tem fusão com o flamenco, e o próprio flamenco tem origem árabe também, então quer dizer, né. Isso mesmo, a Camila até falou aqui, né? É isso que a Silvia Federici apresenta, né? Como o europeu virou essa pessoa chata. Demorou 1000 anos, né? Mas conseguiram chatianizar os europeus, né? E a Aline Cristiane falou, inclusive, muitos dos passos são do breakdance. Então, fazendo essa ligação São mesmo. com a arte de periferia. Pessoal, estamos aqui já fazendo a última chamada, realmente conferindo a lista que não chegaram nem a Mariana, nem a Amanda. Então, estamos nos finalmente, né? Se alguém quiser ainda trazer alguma questão de algum dos outros trabalhos que foram apresentados ou colocar algum comentário, sugestão, está aberto aqui o espaço para a gente. Eu posso disponibilizar o link do espetáculo ali no chat para quem quiser ver na íntegra. É muito interessante mesmo. Eu posso copiar e jogar lá no WhatsApp da mostra, né? Para outras pessoas também. Então, coloco lá então no WhatsApp da mostra o Bota lá, link daí para todo quem mundo quiser pode ver. assistir. Legal. É realmente muito interessante, assim, inclusive a Bruna Gomes, que é a proprietária da escola idealizadora do espetáculo, até gostaria de hoje estar presente assistindo. Ela até me perguntou se a apresentação seria gravada, né? Porque ela gostaria muito de ver hoje. E a entrevista vai ser disponibilizada também pelo canal do YouTube do Grupo de Pesquisa Label da Unicentro. Muito legal. Então, nós vamos disponibilizar para quem gostaria de assistir a entrevista que eu e Emily fizemos. Cliquem lá no. Agora tem como é que é o nome? Um Telegram, né? Da Unicid Informes, né? Não sei se você está Sim. nesse grupo. É que eu sou uma professora, digamos assim, eu não sou da Unicentro, né? Eu sou uma pesquisadora externa. Mas deve ter alguma professora ligada ao Label, ou professor. Sim, tem a coordenadora Maria Clissi, Uhum. inclusive, que ela nos disponibilizou para fazer essa entrevista. E aí Legal. agora nós estamos arrumando para ser veiculada, né? Porque E aí se nós vamos escrever um artigo. publicando lá nesse Telegram, daí chega para todo mundo, né? Daí a gente pode também mostrar para os alunos, tudo. Claro, é muito interessante o espetáculo, assim, realmente. Por isso que nós nos inscrevemos, embora a pesquisa esteja muito incipiente, né, Mas acho que ainda, teoricamente. uma amostra é esse lugar mesmo, né? Para mostrar uma coisa que está começando, né? Exatamente. Show de bola. Alguém se manifesta aí? É uma pena, né, que faltaram as duas colegas. Alguém teve alguma notícia das duas? Nenhuma das duas veio falar comigo. Eu conheço as duas, né, são minhas alunas. É uma pena. Mas beleza. Então é isso, pessoal. Agradecer aí a presença de todas. Agora, são todas mesmo, né? Não, tem o Yorumi, que eu não sei quem eu não conheço. E a Aline conseguiu voltar. É isso. Obrigado, então. Obrigada pela oportunidade. Muito bons todos os trabalhos. Muito Vou colocar interessantes. no YouTube, até hoje à noite deve estar lá já. Beleza.
Obrigada a todos também. Ótimos trabalhos. Inclusive, fechou com chave de ouro, né? Tem um pouquinho de cada. É verdade, ela trouxe. Muito bem, interrompendo aqui a gravação.